Se eu te dissesse que alguns dos dinossauros mais antigos do mundo viveram aqui no Rio Grande do Sul, tu acreditaria? Pois é, muito antes de existir Porto Alegre, antes dos gaúchos, antes até dos continentes terem a forma que conhecemos hoje, essa região já guardava registros importantes da história da Terra. E é por causa desse patrimônio que o Rio Grande do Sul se tornou o estado brasileiro com o maior número de geoparques reconhecidos pela Unesco. Talvez esse termo pareça meio estranho num primeiro momento, mas a ideia por trás dele é bem simples: transformar riqueza natural e científica em conhecimento, turismo e desenvolvimento para as comunidades locais. Eu sou a Victoria Urbani e comigo estão Helena Moura e Martina Santos, e hoje o Simplifica vai viajar milhões de anos no passado para entender por que os geoparques gaúchos estão chamando a atenção no mundo inteiro. Interessantíssimo, Victoria. Eu não sabia dos dinossauros, tu sabia? Eu Helena? adorei também o tema e super acreditaria se ela me contasse. Mas é verdade, tô te contando. E a gente vai contar hoje Pois pro é, pessoal. e eu estou acreditando, eu estou dizendo. E vi que a palavra geoparque, ela faz a gente pensar que é alguma coisa ligada à aula de geografia do ensino médio. Só que, na real, muita gente já visitou lugares que fazem parte de geoparques sem nem saber disso. E, Helena, isso acontece porque eles não são parques fechados nem atrações isoladas. A gente está falando de territórios inteiros que reúnem paisagens, fósseis, história e comunidades que ajudam a preservar tudo isso. Afinal de contas, o que faz um lugar virar um geoparque? Olha só, não basta ter uma paisagem bonita ou uma formação geológica diferente. Para receber esse reconhecimento da Unesco, o território precisa reunir características naturais de relevância internacional e, ao mesmo tempo, desenvolver ações de preservação, educação e turismo sustentável. Ou seja, não é um título que fica só na placa da entrada da cidade. A ideia é que esse patrimônio gere conhecimento, atraia visitantes e ajude no desenvolvimento das comunidades. Os geoparques funcionam a partir de 3 pilares: conservação, educação e desenvolvimento sustentável. E, gurias, o nosso Rio Grande tem se destacado. Em 2023, 2 regiões gaúchas receberam o reconhecimento da Unesco: a Quarta Colônia e Caçapava do Sul. A Quarta Colônia fica na região central do estado, reúne 9 municípios e guarda um patrimônio que chama a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Ali foram encontrados fósseis que ajudam a entender a origem dos dinossauros e a evolução da vida na Terra. Caçapava do Sul, São Gabriel é vizinho ali. E tu acredita que, infelizmente, nunca fui ali. Que absurdo, Helena. Que absurdo, vou ter que dar uma passadinha por Caçapava. Nós do Simplifica somos as embaixadoras do turismo. A gente precisa começar a organizar uns passeios pra gente não... Vamos colocar na nossa lista aí. do local que a gente tá falando. É verdade, vamos colocar na nossa lista Caçapava e levar a Vicky, né? Pois é, imagina, se tu não conhece, tu imagina eu, Helena. E se tu for parar para pensar, o mais interessante é que ninguém criou um geoparque. Essas riquezas já estavam lá, independente da humanidade. E esse reconhecimento da Unesco valoriza algo que a região já possuía, que é a combinação entre patrimônio natural, história, cultura e participação da comunidade também. Esse é um detalhe importante, Vicky, porque um geoparque ele não existe apenas para preservar fósseis ou formações geológicas. A ideia é que esse patrimônio também gere desenvolvimento econômico, incentive a pesquisa científica e fortaleça o turismo sustentável. Segundo representantes da própria rede de geoparques, algumas regiões chegaram a triplicar o número de visitantes depois do reconhecimento internacional, gurias. E aí, né, gurias, quando mais gente visita uma região, não é só o turismo que ganha. São hotéis, restaurantes, pequenos produtores, artesãos e guias locais que também passam a fazer parte dessa cadeia. Por isso, muita gente vê os geoparques como uma ferramenta de desenvolvimento regional.
E, aliás, uma das características mais interessantes desses territórios é o envolvimento da comunidade. A proposta não é criar um turismo de massa ou transformar a região em um grande centro comercial. A ideia é valorizar a identidade local e a história que já existe ali. E tu sabe como se chama isso, Vicky? Como? Geoturismo. Um modelo que busca conectar o visitante ao território. Pensando em todo esse potencial, o deputado Beto Fantinel, do MDB, apresentou um projeto de lei que declara a Quarta Colônia como a região gaúcha da paleontologia. A proposta avançou recentemente na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa. Só que, na verdade, Helena, o texto reforça um reconhecimento que a região já possui internacionalmente. Gurias, a gente está falando de um território conhecido por abrigar fósseis no período Triássico, com cerca de 230 milhões de anos. É difícil imaginar o que significa 230 milhões de anos. É difícil mesmo, nossa senhora. Muito. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, esses registros ajudam cientistas do mundo inteiro a entender como surgiram os primeiros dinossauros e como a vida evoluiu naquele momento da história do planeta. Ou seja, nós estamos falando de descobertas feitas aqui, no interior do Rio Grande do Sul, que ajudam a responder perguntas estudadas em universidades e centros de pesquisa do mundo inteiro. Isso é fascinante, né, gurias? É verdade. Imaginar que debaixo daquele solo existem registros de um mundo que existia milhões e milhões de anos antes dos seres humanos sequer aparecerem. Isso também ajuda a explicar por que a preservação desses sítios é tão importante. Quando um fóssil é encontrado, ele não interessa apenas aquela cidade ou aquele estado. Ele passa a fazer parte de um patrimônio científico que ajuda a compreender a própria história da vida aqui da Terra. Pois é, gurias, e é exatamente por isso que pesquisadores, universidades, gestores públicos e a própria comunidade trabalham juntos para preservar essas áreas. O objetivo é proteger esse patrimônio, além de transformar ele em conhecimento, educação e oportunidade para quem vive na região. E para entender melhor o potencial da Quarta Colônia e a importância desse reconhecimento para a região, nós conversamos com o deputado Beto Fantinel. Vamos acompanhar. Nós temos aqui um território singular. Nós reconhecermos a região da Quarta Colônia como a região paleontológica, a região do estado da paleontologia, nos dá mais ainda, né, reconhecimento, permite que nós possamos avançar com ações estruturantes de governo para que possamos aprimorar o turismo. Essa era uma região que até há pouco tempo era essencialmente agrícola, hoje tem uma nova potencialidade que é a turística, é um reconhecimento importante e o mérito certamente, né, por proporcionar que esta região também atraia turistas de outros cantos, não apenas do Brasil, mas do mundo, para que venham conhecer os fósseis mais antigos do mundo. E para quem está nos acompanhando pelo Spotify, a gente acabou de escutar então o deputado Beto Fantinel. E quem pensa que um geoparque é um lugar onde a pessoa vai apenas olhar pedra ou fóssil está muito enganado, tá? Na prática, esses territórios reúnem experiências bastante diferentes. Tem turismo de natureza, gastronomia, patrimônio histórico, cultura local e até atividades voltadas à pesquisa científica. Pois é, gurias, na Quarta Colônia, por exemplo, os visitantes encontram trilhas, cascatas, paisagens rurais, construções ligadas à imigração italiana e espaços dedicados à paleontologia. É um turismo que mistura ciência, história e cultura regional. Ouvindo tu falando, Martina, eu já fiquei com vontade de visitar a Quarta Colônia. Ah, eu também. A gente tem que fazer essa viagem acontecer do Simplifica. Uma gastronomia, né? Uma refeição, assim, cheia de sabor, uma trilha. Eu gosto de tudo isso. E regado por muita história, né? Exato. Sim, eu já fiquei aqui, ó. Já fiquei querendo colocar no meu caderninho de viagens. De destinos. É, e olha só outro destino.
Caçapava do Sul, que também recebeu o reconhecimento, como a gente comentou antes. A região é conhecida pelos seus geomonumentos, pelas formações rochosas impressionantes e pelas paisagens que atraem pesquisadores, praticantes de esportes de aventura e turistas interessados em natureza. Eu me encaixo nesse último grupo. E vi que tem outro ponto importante aí que vale a gente ressaltar aqui para o pessoal que está assistindo o Simplifica. Os geoparques não são projetos prontos e acabados. Eles precisam continuar evoluindo. Isso significa investir em qualificação, infraestrutura turística, educação ambiental e participação da comunidade para manter o reconhecimento internacional. Pois é, né? Porque é bem da verdade que esse selo da Unesco funciona quase como que um compromisso permanente, né? As regiões passam a integrar uma rede mundial, trocam experiências com outros territórios e recebem capacitações para aperfeiçoar suas ações ao longo dos anos. Acho que esse pode ser o maior legado dos geoparques. Eles ajudam a mostrar que preservar e desenvolver não são ideias opostas, que é possível proteger a natureza, valorizar a história local e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem vive nesses lugares. Às vezes, a gente atravessa uma cidade, vê uma linda paisagem ou observa uma formação rochosa sem nem imaginar a história que existe por trás dela. Os geoparques estão aqui para nos lembrar de que o passado da Terra continua presente ao nosso redor e que valorizar essa história também pode ser uma forma de construir o futuro. Bom, esse foi o Simplifica de hoje. Gostaram desse meu texto final? Ai, amei! Olha a minha frase. Aqui, ó, deixa eu falar para vocês. Os geoparques estão aqui para nos lembrar de que o passado da Terra continua presente ao nosso redor e que valorizar essa história também pode ser uma forma de construir o futuro. Ai, como tu foi poeta, Vicky. Não, e eu só sei que assim, a gente saiu agora daqui com 2 viagens marcadas, né? Sim. Caçapava e Quarta Colônia. Só quero ver se real vai se concretizar. Pois é, você Tá. vai ficar só no papel, No xalala. né? Pois é, quem é que vai organizar o roteiro da viagem? Vamos deixar para os bastidores do Eu Simplifica. vou deixar para nossa chefe organizar o roteiro. O pessoal nem imagina o que rola aqui nos bastidores desse programa. Bom, vamos então encerrar o Simplifica desta semana com a equipe que faz esse programa junto com a gente, que vai viajar junto com a gente para Caçapava e para Intimados. Sim, intimados. Já temos até um fotógrafo, já temos Videomaker. tudo para fazer essa viagem aqui, ó, bombar. Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Operação de imagens, Wagner Lacerda. Operação e edição de áudio, Luciano Pinheiro e Wagner Gomes. No TP, Raquel Teixeira. Edição de vídeo, Marcelo Suzin. Coordenação, Letícia Malman e Luciane Fagundes. Obrigada pela tua companhia. Nos vemos na semana que vem. Tchau!